Bora, 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 bora! Dia de gigantes da educação, segunda-feira, sempre, sempre, sempre. Eita, nós! Imagina só, tem hora que a gente queria voltar no tempo, né, pra ver algumas coisas assim, interessantes. Você imagina você, né? Você pode imaginar teu filho aí, se você, para você, de repente, você acha que já passou o tempo. Você bota teu filho pra estudar. Ele faz 2 anos aqui em Brasília, em inglês, faculdade, hein, pessoal? Faz em inglês. Após 2 anos, ele já tem um diploma, ou seja, ele poderia ir pro mercado de trabalho. Mas ele vai dar sequência ao estudo dele, à graduação dele. Só que agora não mais no Brasil. Agora nos Estados Unidos. Então é mergulhar na cultura, mergulhar no inglês, abrir as portas do mundo. Com certeza, um baita de um diferencial para um futuro de um jovem ou de uma jovem. Vamos falar sobre a HTTech, a nova faculdade internacional, primeira faculdade internacional aqui do Distrito Federal. Hayek Global College. Falei errado? Você falou HTTech, é o nosso patrocinador que vem mais tarde, meu patrocinador. Senhoras e senhores, ele que é proprietário da Hayek Global College, Exxon Agatti. Obrigado, Léo. Você tá bem? Tudo certo, obrigado pela apresentação. Tudo Que tranquilo. conversa, que misturada foi essa que eu fiz aqui agora? É muita conversa pra um dia só, né? Acontece. Como é que tá, Exxon? Tudo certo, cara. Tudo certo. Tamo aí. Vamos começar falando da Hayek aqui. Eu tenho uma curiosidade grande que é a respeito do nome. Vamos botar logo aqui, então? Pode ser, Carol? Até para o pessoal poder... Porque Hayek, até para as pessoas entenderem como é que se escreve. A logo ficou bacana demais, hein? Foi um designer bacana que fez ela. Um designer... Aqui de Brasília? Foi. O mesmo que fez da marca da Uniceplac. Ah, que bacana. Da Hayek. Muito moderno, né? Eu achei muito legal. Me conta aí, cara. Hayek por quê, bicho? Tem um economista chamado Friedrich Hayek. É alemão? É um austríaco. Uhum. E ele é um prêmio Nobel. E é um economista que eu admiro. E eu acho que... Que é a tua área, né? Economia. É a minha área, exatamente. Ele traz algumas coisas que são subvalorizadas nas ciências sociais como um todo, não só na economia, né? Subvalorizadas, sim. Subvalorizadas. Que as pessoas não dão o crédito que Sim, deveriam às ideias dele. O valor devido, né? E também Hayek, a etimologia da palavra Hayek vem do tcheco, que significa bosque de árvores. Olha só, cara. Então, o bosque de árvores simboliza como se fosse o conhecimento que os professores trazem, ou a instituição traz, que traz novas sementes para novas pessoas, né? Então, é uma simbologia também do poder da educação em se multiplicar. Que bacana. E para muitas pessoas, a maçã representa até um símbolo da ciência, né? Tem aquela figura do aluno que traz a maçã para o professor, né? Sim, sim, sim. Muito bacana isso daí, muito bacana. Agora, a Hayek vem com uma proposta muito inovadora, né, Exxon? De onde surge essa ideia, cara, de uma escola internacional? E me fala um pouquinho desse diferencial. No momento que eu escolho a Hayek como faculdade para meus filhos, quais ganhos que você enxerga imediatamente, assim? O principal diferencial da Hayek, que você já consegue observar logo de cara como diferencial, é que tendo uma carreira internacional, saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos, já de cara a pessoa já ganha um salário pelo menos 6 vezes maior do que ela receberia aqui no Brasil, na média das profissões. Você tá brincando, cara. Na média, 6 vezes mais. 6 vezes mais. Isso qualquer profissão, né? Se você for parar pra pensar. Pegando desde profissões, tipo um garçom, por exemplo. Garçom. Até um cara que vai trabalhar com tecnologia, alguma coisa assim. Com TI, contador, CEO da empresa, empreendedores, né? Começando pelos empreendedores, é só pegar a lista dos homens mais ricos do mundo, né? A maioria tá nos Estados Unidos, tem alguns no Brasil também, já são... Mas são bem menos ricos do que os mais ricos, os americanos mais ricos. Uhum. E aí você pega as profissões mais simples, pega um pintor no Brasil, ganha muito menos do que um pintor nos Estados Unidos. Motorista, jogador, professor de tênis, eu era professor de tênis lá, eu tive essa experiência. Também, qualquer profissão, se você pegar, na média, ganha menos no Brasil do que nos Estados Unidos. Cara, é uma diferença muito grande, hein? Sim. 6 vezes. Então, esse já é o primeiro diferencial, né? A pessoa já sai com uma possibilidade de conseguir salários, empregos ou posições internacionais. Nos Estados Unidos ou em outros lugares também, né? Porque um currículo em inglês com diploma
nos Estados Unidos traz esse diferencial para a pessoa. Vamos entender uma coisa aqui, cara. Ou seja, parte do curso é nos Estados Unidos, mas eu só queria dar alguns passos aqui para trás. A gente teve uma mudança, e está acontecendo ainda, muito grande na educação básica e fundamental 1 e 2 e médio no Brasil, que foi essa explosão das escolas bilíngues. Sim. Né? Você tem as escolas internacionais, que tem Brasília, é uma quantidade muito grande mesmo. Você tem as escolas bilíngues, que boa parte das escolas hoje tem optado pela questão do bilíngue. Agora, o ensino superior não acompanhou. Sim. Só pode pegar, porque você tem um outro plus, porque o teu curso, já aqui em Brasília, ele é todo inglês. Ele é todo inglês, no ensino superior. E aí, por que isso aconteceu? Essa é a sua dúvida? Eu não quero entender assim, porque sabe o que eu fiquei pensando aqui? Você tem uma mudança no ensino básico, fundamental 1 e 2, você tem no nível médio. E aí depois, para quem mora no Brasil, antes da gente sair, porque daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre a questão dos Estados Unidos, você já começou a falar. Sim. Para quem tá aqui por enquanto, ele ainda tá aqui, é um baita de um diferencial. Se meu filho tá na escola bilíngue ou tá na escola internacional, ir para a Hayek é dar sequência daquilo que ele já vinha vivenciando. Sim. Né? Só que agora eu vou trazer o inglês para um linguajar, diria eu, um pouco mais técnico ou não? Não, o inglês, se a pessoa tiver inglês fluente, o inglês é o mesmo. Você vai para a faculdade, né? Se você fala português, você pode ir para uma faculdade que fala português. O inglês, você vai para uma faculdade que fala inglês. O linguajar técnico, ele vai aprender durante a faculdade. Sim. Dependendo do que ele escolher. Se alguém for para a área de TI, ele vai aprender o linguajar técnico do TI. Sim. Alguém for para economia, vai aprender o linguajar técnico da economia. Não, isso que eu tô perguntando. Ele vai mergulhar numa questão mais técnica, mais voltada para a área que ele quer atuar. Isso, aí ele vai estudar a disciplina, o curso que ele escolher, né? E aí vai se especializar na área que ele escolher. Nesse momento, uma vez que as aulas são feitas em inglês, os professores são o quê? São brasileiros, são estrangeiros? Alguns são brasileiros, mas tem muitos estrangeiros de tudo quanto é lugar do mundo. Tá. Ou seja, isso também são conexões interessantes para os alunos. Sim, o que acontece? O que a gente criou, né? Dá um passo para trás para mencionar essa questão que você falou das escolas bilíngues, que é muito interessante. Em Brasília, e acho que no Brasil de forma geral, principalmente nas grandes capitais, tem tido uma busca cada vez maior por escolas internacionais. Escolas bilíngues, escolas internacionais. Por quê, né? Porque quando você é criança, é muito mais fácil você aprender uma língua, aprender o inglês, do que depois quando você fica mais velho, naturalmente. E há muitas vantagens em você ter o domínio da língua e ter também entendimento, uma exposição cultural internacional. E os pais procuram isso na hora de colocar os filhos numa escola internacional e bilíngue. Por quê? Porque você se torna um cidadão que não só consegue observar o que acontece no Brasil, mas também no mundo todo. Tá, você mergulha num mundo de diversidade. Exatamente. Ou seja, parece que é bobagem, pessoal. Só um adendo aqui, Erickson. E se você não concordar, você pode falar. Parece que é uma bobagem, mas quando a gente fala hoje sobre inovação, a gente vive num mundo de constante mudança. Sim. Quando a gente fala de inovação, qualquer empresa que queira inovar, a primeira coisa que ela precisa fazer é diversificar a sua equipe. Sim. Aí eu vou falar, eu preciso trazer um negro, eu preciso trazer uma pessoa da periferia, eu preciso trazer uma pessoa de classe A. No momento que eu coloco uma escola que é internacional, vocês entendem que há uma diversidade absurda. E no momento que eu estou mergulhado em um ambiente que é diverso, o nível de solução de problemas que eu começo a aprender, porque começa a aparecer para mim uma diversidade de problemas que dentro da cultura brasileira eu tenho uma quantidade. Quando eu abro para o mundo, isso explode, né? Sim. Aumenta as particularidades, as diferenças e os desafios. Só que junto com isso vem um processo de construção de soluções muito grande, cara, que é um baita de um diferencial no mercado de trabalho. Sim. Né? Ou seja, você tem uma habilidade, por exemplo, para poder construir soluções em um ambiente tão diverso como a gente vive hoje no mundo, né? De tantas mudanças. Sim. Você dá um exemplo de uma coisa que está acontecendo no Brasil hoje, na área de TI. Que se você for conversar com gestores de TI, que principalmente os que mexem com programação, eles estão tendo um problema muito sério com evasão de talentos. Os caras indo embora do Brasil. O cara até às vezes fica no Brasil e trabalha remoto. Aí é o sonho, né? O cara trabalha remoto para
uma empresa na Inglaterra, Você morando no Brasil, Estados ganhando em Unidos, euro, ganhando em em dólar. euro e dólar, gastando em real aqui, né, e se dando bem. Aí qual que é a solução para essas empresas? O que você acha? O que você faria se fosse um empresário que está à frente aí de uma empresa de programadores e está perdendo mão de obra? Como é que é a solução? E aí? Tem que aumentar o salário do cara, né? Para conseguir Pra competir poder competir com o mercado com o internacional. mercado internacional. Só que se você está recebendo de clientes brasileiros, como é que você fica? Eu preciso abrir o meu mercado para o mercado exterior. Você precisa vender para o mercado exterior também. Você precisa do mesmo tipo de negócio que os americanos têm, que os ingleses têm, para você conseguir pagar o mesmo tipo de salário para seus funcionários. Uhum. Então, a única forma dessa galera brasileira no mercado de TI conseguir competir é internacionalizar. Senão, eles não vão conseguir sair Agora, do lugar. como é que eu internacionalizo se eu não tenho nenhuma mínima perspectiva de como é que são os desafios e as particularidades desses países? Exatamente. E aí, essa é a nossa proposta, de capacitar gente que esteja preparado para esses desafios internacionais que estão chegando. Então, se um aluno, desde o começo, está ali, foi para uma escola internacional ou não sei, está numa escola tradicional, fala inglês, entra na Hayek, ele vai passar ali 2 anos estudando 100% inglês, tendo exposição a professores de outros lugares do mundo, depois vai para os Estados Unidos, se muda lá para os Estados Unidos, estuda uma faculdade de primeira linha, uma das nossas parceiras. Essa pessoa pode ficar nos Estados Unidos, pode voltar, digamos que ele volta para o Brasil, abre uma empresa de TI. Ele vai ter todo o know-how e toda a condição de conseguir internacionalizar o negócio dele de uma forma muito mais efetiva do que se ele não tivesse tido essa experiência. Com um outro a mais aqui, né? Porque ele vai para os Estados Unidos e aí ele vai fazer contatos. Porque se tem uma coisa muito forte quando você vai para um ambiente de graduação também, é o network que você realiza ali. Sim. Né? E quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente não está falando só dos Estados Unidos em si. Porque os Estados Unidos, desculpa, pessoal, ali é o centro do mundo. Então você tem culturas, múltiplas culturas ali dentro, Tem né, muita gente Edson? querendo para os Estados Unidos. Então, você naturalmente tem muitos imigrantes lá, ou estudantes internacionais, que vão para os Estados Unidos. E quem vai para lá também tem contato com todo esse tipo de gente, né? Indiano, chinês, europeu, africano. Vocês antes da faculdade, vocês já estavam com o MBA funcionando. Isso. Né? Nessa experiência que vocês tiveram com o MBA, que não dá para comparar o nível de intensidade, é lógico que a faculdade é algo muito mais intenso, né? Muito mais próximo o contato. Nesse MBA, vocês já tiveram experiência de brasileiros fazendo negócio com pessoas de outros países, não tiveram? Já tivemos. A gente fez ali... teve aluno nosso que conseguiu um emprego em tempo parcial para uma empresa de pesquisa financeira nos Estados Unidos. Continuou morando aqui? Continuando morando aqui. Teve gente que fez projetos, né? Projetos misturar um aluno de Dubai com outro aluno, com um professor da França, fazem um projeto em conjunto e esse tipo de exposição. Também no nosso MBA, um aluno que está fazendo nosso MBA sai bem mais preparado também para encarar esse mercado internacional. Uhum. Espetacular. Muito bom. E o que a gente fala, Léo, é que na Hayek, a gente não apenas estuda sobre o mundo. A gente o vive, o experimenta e se torna parte dele. Legal. Uma coisa é você pegar o livro-texto, estudar, aprender sobre uma cultura diferente. Outra coisa é você viver aquela cultura, né? Que é o que a gente está proporcionando. Uhum. Muito interessante isso daí, muito interessante. Vamos lá, só pegar algumas coisinhas que a gente conversou semana passada. O aluno, para poder fazer parte, fazer a graduação lá com vocês, ele tem que ter o inglês, aquilo que a gente chama de... Como é que é o nome que se dá? Não é fluente, tem outra terminologia em relação ao inglês? Ele tem que ter um inglês avançado. Avançado. Tem lá as categorias B1, B2, C1. A equipe acadêmica que vai saber exatamente qual que era esse aí. Uhum. Mas o cara tem que ter um inglês avançado e conseguir estudar, interpretar um professor, se comunicar com um professor que não fala português. Essa que é a ideia. E sem ter que aprender o inglês durante o caminho, né? Você pode até estar num nível em que você não está fluente ainda, mas você consegue já se virar, tal, e você já consegue entrar.
E aí você vai melhorando o inglês no meio do caminho, né? Mas ele precisa pelo menos ter um nível de inglês. Tá. Ou seja, e vai mergulhar ali. Isso, vai mergulhar ali. Como é que vai ser? As aulas, já tá definido os turnos? Isso já tá definido? Já vai ser no turno matutino. E o que vai acontecer, Léo? A gente vai... No curso da Hayek, né? A gente vai oferecer um curso tecnólogo aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer? O aluno vai estudar 2 anos aqui, depois vai se mudar para os Estados Unidos. Um diferencial até de passar pela Hayek, em vez de ir direto para os Estados Unidos, é que no Brasil você vai ganhar já um curso tecnólogo, que é um curso de ensino superior, que vale para concurso público, por exemplo, e entrar no mestrado. Então já é considerado um curso de um nível superior. E muitos brasileiros têm o problema da revalidação do diploma. Quando ele vai para os Estados Unidos. E aí, quando ele volta para cá, ele não consegue revalidar. Aconteceu isso comigo. Eu fui para a Flórida, estudei, fiz o mestrado lá, aí eu tive que voltar. E para revalidar o diploma, você tem que revalidar com uma universidade pública. E aí você chega lá na universidade pública e você tem que mostrar o currículo que você fez para a universidade e ver se bate exatamente com o que está ali na universidade. Não vai bater. Aí, não, tá faltando umas disciplinas aqui. Você tinha que fazer umas disciplinas. Aí acabei não fazendo as disciplinas lá. A graduação eu não revalidei, só que o meu mestrado eu revalidei. Olha! Então hoje eu tenho o meu mestrado revalidado e a graduação não está revalidada. E assim acontece com muita gente. Eu vejo muita gente que vai para os Estados Unidos e não consegue revalidar o diploma. Então, um dos nossos diferenciais é que o aluno já vai ter garantido um curso tecnólogo. Que é espetacular. Exatamente. O curso tecnólogo que vai acontecer aqui no Brasil já está definido qual que é? É um tecnólogo em RH. Que é em recursos humanos. Em recursos humanos, que é o que mais se assemelha à área de business, que era o que a gente estava querendo, né? Então, no curso que a gente pegou, foi para se assemelhar à grade. A gente teve o desafio de pegar a grade brasileira e fazer a equiparação com a grade americana. E a gente encontrou esse caminho no curso de RH. E lá vai ter, assim, disciplina de contabilidade, finanças, gestão e todos os cursos ali do College of Business. É porque ele é muito amplo, né? Tem bastante flexibilidade, né, para trabalhar. Tá, e isso tudo com uma perspectiva internacional, porque ele está tendo aula exatamente com professores, na sua maioria, de fora do Brasil. Um diferencial nosso, de falar um pouco sobre os professores da Hayek. A gente tinha começado a falar dos professores e não concluiu o raciocínio. Os nossos professores vêm de vários lugares do mundo. E como que a gente conseguiu fazer isso? Os professores, apesar do curso, os alunos, no modelo como é que vai funcionar o modelo do curso, né? Os alunos vão estar todos no presencial e o professor vai vir online. E o que acontece? Mas o aluno não assiste de casa. O aluno assiste da sala de aula. Ok. Ele não pode ficar de casa. Então, apesar da gente ter um curso em que o professor entra online, o aluno tem que estar todo no presencial. E quais são as vantagens de fazer isso? A gente consegue pegar profissionais para dar aula para os nossos alunos, que são profissionais incríveis, com uma bagagem muito diferente do que o aluno está acostumado a ver aqui no Brasil, e que não estariam disponíveis para dar aula aqui, em Brasília, por exemplo. E o que é isso, né? O que a gente chama de descentralização do corpo docente, que é até um insight do Hayek. O economista Friedrich Hayek falava das virtudes da descentralização na economia. Então, ele falava das virtudes da descentralização. Quer ver uma pessoa que foi inspirada pelo Hayek? O Jimmy Wales, que foi o fundador do Wikipedia. Tem tudo... Desde essa proposta de descentralização, tem tudo a ver. Exatamente. Então, o Wikipedia é uma plataforma que produz conteúdo de uma forma descentralizada. Qualquer um pode chegar lá e produzir o conteúdo, e aí tem alguém que revisa. Não sei exatamente como é que é o processo, mas é uma plataforma que não tem um órgão central, não tem uma empresa central que faz os conteúdos, né? Que é diferente de todas as enciclopédias que vinham antes daquilo ali. Que é uma proposta colaborativa. Algumas pessoas nem sabem disso, né? Por isso é importante que você leia ali direitinho, porque ele é colaborativo. As pessoas entram e colocam dados mesmo, informações ali. Exatamente.
E funciona bem, né? Funciona muito bem, cara. A gente pega muita informação do nosso dia a dia que vem do Wikipedia. É muito comum se lançar aqui uma pergunta no Google e vir o Wikipedia como uma das suas opções de resposta ali para você. Exatamente. Então a gente vê um poder muito grande em sistemas descentralizados. É uma inspiração no economista Hayek. E o onde que isso entra nos nossos professores? O nosso corpo docente não está em um lugar específico. Se você pegar os corpo docente das maiores universidades do mundo hoje, de Harvard, Yale, tal, todo o pessoal tá lá em Boston, ou tá lá em Nova York, ele tem que estar lá fisicamente para ser um professor daquela instituição. No nosso caso, não. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo e ser um professor nosso. Então, a gente consegue acessar gente em tudo quanto é lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, para dar aula para o nosso aluno. Existe o desafio do fuso horário, mas é algo que a gente consegue contornar dependendo do horário da aula do professor. Sabe o que eu gosto muito dessa questão da descentralização, cara? Eu morei em Portugal na minha adolescência. Morei em Lisboa. Eu lembro que eu cheguei lá, tava na 7ª série, e aí o meu maior susto foi quando eu tive aula de história. Porque quando você trabalha com algo centralizado, por exemplo, aqui no Brasil, a forma como eu enxergava a história era uma. Qual que era? Os portugueses vieram até o Brasil, pegaram para o Brasil, pegaram o ouro e tal, exploraram o Brasil e tal. A perspectiva deles da história é completamente diferente. Então, eles olham para o Brasil, olham para a Índia, olham para a África. Hã? Qual país que é esse? Portugal. Em Portugal, você estava estudando lá eu morava em Portugal, né, em Lisboa. E aí eles falavam que não, nós contribuímos com o mundo porque nós desbravamos o mundo e abrimos o mundo para países como o Brasil, para países como Angola e por aí vai. Sim. Então traz uma outra perspectiva. E isso é interessante porque você sai de um quadradinho de uma visão só. Sim. Né? Então, você amplia a tua visão e o teu senso crítico, ele cresce muito. Sim. Porque quando eu estou dentro de uma sala de aula e entra a questão da centralização, eu só consigo enxergar as coisas dentro do limite daquilo que as pessoas que estão naquele lugar conseguem oferecer para mim. Sim. Na hora que eu tenho acesso a um professor como esse, pessoal, que pode ser um professor da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, ele amplia a minha visão. Por quê? Porque ele tem uma perspectiva muito diferente daquela que eu tenho. Exatamente. Sabe outra, cara? Depois eu morei 2 anos em Assunção, no Paraguai. Tem gente que não tem noção. Assunção, no Paraguai, talvez seja um dos melhores lugares para você morar no mundo. Eu não conheço um brasileiro que morou em Assunção do Paraguai, capital do Paraguai, pessoal, que tenha dito assim, aqui não é um lugar bom para morar. E conheci muitos brasileiros lá, todos trocariam o Brasil para morar em Assunção. Todos, cara. Que interessante. Um nível de qualidade espetacular. Só que tem mais. Muitas empresas no Brasil optaram por abrir uma filial, ou na verdade colocar a sua matriz no Paraguai por uma questão de estratégia fiscal. Olha só. E atuam no Paraguai, atuam no Brasil, e como foram para um país de língua hispânica, estão atuando agora também na Argentina, estão atuando no Uruguai, estão atuando na Bolívia, por conta de uma estratégia fiscal. Agora, se eu estou aqui no Brasil com a visão de brasileiro, de que Paraguai é só muamba, e não é, pessoal. A questão é só ali a fronteira. Você tem um país maravilhoso. Sim. Que você tá ouvindo aqui, você não tá acreditando no que eu tô te falando porque você não viu. Isso. Porque você tá no quadradinho. Você não viveu. Não viveu. Você só leu sobre, mas você não viveu aquilo. Ninguém confrontou tua cultura. Exatamente. Entre aspas. Exatamente. E a garotada que for lá pra Hayek vai ser confrontado demais, cara. E tá aí o poder. Você viveu em Portugal e você viveu no Paraguai e viu por conta própria como é que era, tendo contato com gente de lá. E até vendo qual que é o ponto de vista deles sobre os brasileiros, né? Que cada um tem sua opinião sobre o brasileiro e tal. Então isso te enriqueceu muito mais e hoje você teria muito mais condição de enfrentar qualquer desafio internacional se você não tivesse vivido essas experiências. Você teve a experiência, você teve nos Estados Unidos, ficou quanto tempo lá? 6 anos? 7 anos. É muita coisa, cara. E depois você foi pra Europa. Fiquei 1 ano na Hungria. 1 ano na Hungria. Que é muito diferente também dos Estados Unidos. Sim, bem diferente. Cada um tem o seu, seu sabor, né? A Hungria até mais... tem um jeitinho húngaro também, né? Até mais parecido com o brasileiro, assim, das coisas deles fazerem lá. Mas eu queria voltar no assunto vamos lá. Dos professores. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo de 2 professores nossos, né? E por que eu acredito que esse nosso modelo é tão forte para a gente conseguir um melhor corpo docente para trazer dos alunos? Além de trazer essa diversificação, esse ponto de vista diferente, a gente também consegue profissionais muito bons. Por exemplo, a gente tem um professor hoje, é um doutor em economia, só que
fez carreira como contador e auditor nas grandes empresas de auditoria. Então, ele foi sócio da KPMG e hoje é sócio da BDO, que são mega empresas de auditoria no mundo. Esse cara tá lá na Letônia, na Europa, e vai dar aula para os nossos alunos aqui no Brasil. Aí você pode perguntar, pô, mas aí o padrão de contabilidade do Brasil é diferente do americano, que é diferente da Letônia. Mas por incrível que pareça, os contadores sabem disso, né? As regras contábeis estão cada vez mais entrando em convergência no mundo. E ele vai dar uma contabilidade internacional, nas regras internacionais. E quando que a gente achar um profissional desse aqui no Brasil? Nunca. Pô, o ideal seria uma aula presencial, beleza. Trazer o Edgars, que é nosso professor lá da Letônia, para vir fazer uma aula presencial aqui para os nossos alunos no Brasil. Mas a máquina de teletransportação não existe ainda, né? Porque ele teria que largar o emprego dele lá e tal. E a gente também não ia querer um cara que não está no mercado de trabalho para ensinar a contabilidade para os nossos alunos. A gente quer que alguém que esteja inserido ali no mercado de trabalho, que esteja vivendo os problemas do dia a dia, para dar aula para os nossos alunos. E nada melhor do que alguém que está lá numa mega empresa na Europa, num ponto de vista completamente diferente, para dar aula para os nossos alunos de uma forma síncrona. A mesma coisa tem um outro professor, que é da Austrália. Ele fez carreira nas grandes empresas, fez na Black & Decker, Carrier também, que é uma de ar-condicionado, como gestor de TI. E agora está terminando o doutorado dele em inteligência artificial. Ah, caramba. E fazendo o doutorado dele numa faculdade do Vale do Silício. Então o cara assim, tá na ponta da tecnologia, tem uma longa carreira como experiência aí na área de TI, nem empresas mesmo, né? Tá lá na Austrália, é de origem indiana, tá lá na Austrália, então uma perspectiva bem diferente para dar aula para os nossos alunos aqui no Brasil. Para ele até ficou conveniente, porque ele vai dar aula à noite e de manhã aqui pro pessoal, né? Então, casou bem o fuso horário. Então é mais um exemplo, né, de professores, e a gente tem professores também espalhados pelo Brasil, às vezes até em lugares inusitados. Por exemplo, a gente achou um ótimo professor no interior do Paraná, para ser nosso professor de matemática, inglês perfeito e vários anos de experiência, muita metodologia. E existe um poder muito grande de fazer isso, né, em você conseguir buscar profissionais em qualquer lugar do mundo para dar aula para os nossos alunos. Cara, isso aí, ao meu ver, é espetacular. Imagina você poder sentar. É porque a questão é o seguinte, pessoal. O que a gente precisa pensar é que quanto que talvez você que já é adulto, já está na tua jornada de carreira profissional, o quanto que você não pagaria para poder sentar com uma grande figura que teve em grandes empresas. Você pagaria muito alto, porque você sabe que ele tem uma perspectiva muito ampla. Isso vai ampliar a tua visão e você vai crescer como profissional. Você está tendo a oportunidade agora de oferecer isso para os teus filhos. Sim. Né? Já vão ser estimulados para ter uma perspectiva de mundo, de negócios, de empresas muito grande já na largada ali da faculdade. Exatamente. Ô Edson, pode ser curiosidade de muita gente, como é que vai funcionar isso? Como assim? Meu filho vai estar na sala de aula com outros jovens ali e o professor vai estar entrando online. Como é que vai funcionar isso? Para isso funcionar bem, depende muito da metodologia, né? Se eu pegasse o professor para ficar numa televisão falando 1 hora com os alunos só escutando, palestrando, isso ia ficar um pouco mais distante. Não é muito diferente você ter um auditório com, sei lá, uns 80 alunos hoje, igual muitas faculdades têm hoje, ficar um cara falando lá o tempo todo. Em vez de ele estar numa televisão, ele está num púlpito ali, falando para todo mundo e escutando. Mas esse não é o nosso modelo. Modelo tradicional o quê? Vamos só voltar aqui para o pessoal reconhecer do que a gente está falando, né? Estabelecer bem. A gente fala muito aqui com os gigantes, mas acho que é bom a gente repetir o que é o modelo tradicional expositivo. O professor fica ali 6 meses falando, ele fala. No meio do caminho, ele te dá uma prova. Aí o aluno que ficou só ouvindo o cara falar e talvez lendo o livro-texto ali, ou não, né? Às vezes o cara só abre o livro-texto 2 semanas antes da prova, estuda que nem um condenado antes da prova, faz a prova, aí vamos falar que o cara é um aluno bom, tira uma nota boa na prova. 2 semanas depois esqueceu tudo. Aí escuta o cara mais um pouco, faz outra prova, mesmo ciclo, esquece tudo de novo. Esse é o ciclo da educação tradicional, né? Da aula expositiva com prova, que é o que acontece na grande maioria das faculdades. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar isso, né? O
tirar o professor do centro da aula e colocar o aluno no centro da aula, que são o uso das metodologias ativas. O que significa isso? Em vez do professor falar mais na sala de aula, ele vai expor um conteúdo e vai lançar um desafio para os alunos. Os alunos vão conversar e vão fazer aquilo ali. E tudo isso começa com você mudando o processo de avaliação. Então, em vez de eu ter prova, pode até que eu tenha a prova, dependendo da disciplina. Só que em vez de eu ter uma só prova só, vou ter 10 provas espalhadas durante o semestre. Eu dou a oportunidade do aluno fazer, errar e fazer de novo e continuar melhorando no meio do caminho. Ou, no máximo que a gente conseguir possível, a gente fazer projetos. O Rafael Lisboa trouxe um excelente exemplo de um projeto que ele fez com o Picolé, lá com os alunos. Para quem não viu, confere o episódio anterior do Gigantes da Educação. Foi muito bacana. Florianópolis. Florianópolis, né? De Florianópolis. E aquilo é um excelente projeto, por exemplo, que dá para fazer com matemática, economia, e todo o nosso conteúdo vai ser baseado em projetos. Então, você vai colocar o aluno ali para fazer uma análise econômica de um determinado cenário e dividir. Hoje, com a inteligência artificial, é muito fácil o professor conseguir ser mais criativo, né? Eu posso pensar num projeto só e pedir para a inteligência artificial transformar aquilo em 30 projetos. Cada aluno fica com um projeto diferente. E dá para fazer muita coisa, né, hoje com isso aí. E a gente está fazendo o uso da tecnologia de uma forma mais criativa e usando, tá na ponta da tecnologia, mas com um propósito, né? Que é sempre trazendo a metodologia no dia seguinte. Muito bacana isso daí. Ou seja, ao invés de eu estar só ensinando o aluno a aprender a fazer uma prova, porque a aula expositiva, normalmente que ela faz é isso, né? Você aprende a fazer prova. Sim. Eu vou estar conduzindo ele para fazer prova também. Mas, na essência, ele vai estar aprendendo como aplicar aquilo ali no dia a dia, né? Exatamente. No trabalho, por aí vai. Ele tem que ser avaliado. Vai ter que ser avaliado, ou vai ser um projeto, ou vai ser uma apresentação, ou pode até ser prova também. Mas a forma como você constrói, por exemplo, a gente não vai ter prova de livro fechado. Todas as nossas provas têm que ser de livro aberto. Se o professor quiser fazer prova, beleza, pode fazer a prova, só que tem que ser com consulta aberta. O pessoal em casa deve ficar doido. Ai, caramba. E aí, isso tudo facilita o ensino dos nossos professores, né? E aí, o que vai acontecer também? Então, outro detalhe, o professor vai estar online e vai ter um coordenador de sala ajudando com as atividades presenciais. Eu ia te perguntar isso aqui agora. Além do coordenador de sala, vai ter um suporte de TI para ajudar na dinâmica não conectou, o cabo não está funcionando, o microfone desconectou, tudo isso para intermediar a sessão com o professor. Eu já tive lá na RAI, que tem uma coisa muito interessante lá, cara. Eu queria que você explicasse para mim, porque você tem uma câmera, não sei se é só uma ou se são duas. Inclusive, a câmera é semelhante a essa que nós temos aqui no estúdio. Sim. Essa câmera é o retorno do professor? Ele vai tá enxergando como é que a turma tá? A gente criou... Foi um desafio no começo a gente entender como que a gente trazia esse ambiente presencial para o professor estar online lá. É uma reunião híbrida, né? Então, se você já teve a experiência de ter uma reunião em que duas pessoas estão presencial e outra pessoa está online, é horrível. Todo mundo online é beleza, todo mundo presencial é beleza. Agora, tem gente no presencial e gente no online, é terrível a experiência. E aí, como é que a gente resolveu isso? A gente experimentou diversos cenários, a gente buscou soluções comerciais para isso. As soluções comerciais que existem hoje são boas para reuniões de conferência, mas para sala de aula ainda era bem limitado. Então a gente criou nossa própria solução lá e que a gente chama ela de Hayequinho. Foi o nosso mascote que a gente criou. No resumo da história, o Hayequinho se tornou uma espécie daquele robozinho do Jetsons, que tem a televisão na frente, onde fica a cara do professor. Sei. E aí a gente simulou uma presença do professor no Hayequinho. Então, se for um dia lá na Hayequinho, a gente apresenta o Hayequinho. Hoje eu vou lá. É um protótipo. É um protótipo do professor. É porque, o que acontece? Se a câmera fica muito distante, fica na ponta da sala de aula, o professor não tem muita proximidade do aluno, né? E aí, às vezes, o aluno tá olhando pra televisão de um lado e a câmera tá do outro. Que nem a gente tá no podcast, a câmera tá ali, eu tô olhando pra você. Então, quem tá olhando pra gente não tem a impressão que eu tô olhando pra ele, né?
para resolver isso, a gente criou uma presença do professor, que tem rodinha embaixo e tudo mais, para que o professor se locomova dentro da sala como se ele estivesse ali. Mas essa locomoção vai ser feita pelo assistente. Pelo assistente, tá ali, tá. Exatamente. Não é um Ok. robô ainda. A gente não chegou lá ainda. É um protótipo do que um dia será o robô que vai dar aula com o professor remoto. Muito legal. A pessoa que vai estar dentro da sala de aula ali, como é que você tá, qual é o nome que é dado? É um pedagogo que vai coordenar as atividades de sala e também dar feedback para o professor sobre como é que está a absorção do conteúdo, as dúvidas, quem que está com mais dificuldade, quem não está. É alguém que vai ajudar com o processo pedagógico da sala em conjunto com o professor. Tá, imagino também que seja alguém que vai estimular até o diálogo entre eles em inglês também, né? Entre os alunos. Exatamente. Exatamente. O que é legal é que a gente já está conseguindo alguns alunos internacionais. Então, os alunos já vão ter que falar inglês para incluir os internacionais na história. Já tá tendo alunos que não são brasileiros. Alunos que não são brasileiros. Tem bastante procura de alunos internacionais da comunidade internacional de Brasília. Que bacana. Cara, porque aí fica é muito interessante porque é um público que eu diria que é talvez um pouco mais seleto. Por exemplo, filhos de embaixadores. Ou tem muitos militares que vêm com missão aqui pro Brasil. Sim. E que o filho, de repente, tá nessa virada. Exatamente. Terminando o nível médio. Ou seja, ele vai ter um espaço para ele poder dar uma sequência aos estudos dele. Exatamente. Então vai ter essa galera também na nossa sala. Alguns deles não falam português. Ou fala pouco. Alguns deles não falam nada de português. Nada? Nada. Acabaram de chegar, estão aí tô há 3 meses no Brasil, cheguei agora, procurando uma faculdade pro meu filho. A Hayek é uma excelente opção para você. Até porque ele não consegue achar outra faculdade hoje em Brasília que ensine inglês. A única opção seria a gente. Você já imaginou uma faculdade que fala inglês? Você nunca nem ouviu falar na vida disso, né? Talvez você nunca tenha pensado nessa possibilidade. Ela existe, ela existe. Posso falar outra coisa aqui também? Fala aí, Alex, fala aí. A gente vai ter, além dessa internacionalização dentro de sala, tem toda disciplina nossa vai ter um projeto chamado COIL, que é COIL, o nome. É uma palavra... COIL é Collaborative Online International Learning, mas é só uma palavra bonita para intercâmbio virtual. Né? O que é intercâmbio virtual? Nós vamos fazer projetos. Então, toda a metodologia é baseada em projetos. Aí, pega um desses projetos lá, um projeto uma aula de economia. Aí eu tô aprendendo sobre a indústria, sei lá, um projeto determinado, indústria do sapato no Brasil. O cara tá estudando sobre sapato no Brasil. Aí ele vai se juntar com um outro professor na Índia, numa outra faculdade da Índia, parceira nossa, que vai estar com outro professor de economia lá também. E aí vão se juntar um projeto. Aí eu vou falar sobre a indústria de carros na Índia. Vai se juntar o brasileiro com o indiano, online, e vão trabalhar junto num projeto para que o brasileiro entenda sobre a indústria da Índia e o indiano entenda sobre a indústria brasileira. E eles vão trocar de papel, o indiano vai apresentar sobre a indústria do brasileiro e o brasileiro vai apresentar sobre a indústria do indiano. Isso tudo em tempo real, em projetos. Cara, mas isso aí é novidade, eu não sabia disso não. Isso foi existia um movimento desse COIL, né? Em algumas faculdades, mas de uma forma bem reduzida antes da pandemia. Uhum. Na pandemia, isso foi bem intensificado. Então, as faculdades não podiam mais fazer um intercâmbio físico, começaram a fazer muito intercâmbio virtual. E aí a gente entendeu esse movimento, né? Quando ele estava acontecendo, quando a gente estava começando a planejar o currículo da Hayek, a gente aprendeu sobre isso, sobre o COIL. E aí a gente começou a se inteirar mais, falou, pô, agora a gente tá inserido, nossa faculdade é provavelmente uma das primeiras do mundo que é tudo COIL. Eu quero botar COIL em todos os cursos, geralmente é um curso ou outro que o professor faz, né? E tem até um centro na SUNY, State University System of New York, em que uma das nossas faculdades parceiras faz parte, né? Que é o Centro Internacional de COIL. E eles ajudam o pessoal a encontrar outros parceiros. Mas o nosso modelo é esse. A gente tem hoje já parceiros na Índia, na Filipinas, na Ucrânia, no México, na África do Sul. Em cada curso nosso vai ter um parceiro diferente desse, em outro lugar do mundo, para o aluno fazer o intercâmbio. E o que é legal é que assim, ó, quando você faz um intercâmbio presencial,
Geralmente você vai pra onde? No máximo aqui na América do Sul, que é um lugar mais perto, vou pro Paraguai, vou pra Portugal, vou pros Estados Unidos, vou pra Europa. Aí dificilmente você vai lá pra Filipinas, pra África do Sul, pra Até mesmo a Ucrânia, Índia, né? Quem vai pra Índia. Índia? Quem que vai fazer um intercâmbio na Índia, né? Tem gente que vai, mas é difícil você ter esse nível de capilaridade no que você vai fazer. E de uma vez, num semestre na Hayek, vai fazer 5, 6 intercâmbios diferentes, virtuais, de uma vez, né? Com gente do mundo todo, assim. É sensacional, cara. O que mais tem na cartola aí? Tô tirando Vamos lá. as cartas aqui. Tô jogando tudo hoje aqui. Então, além disso, a gente vai ter uma disciplina durante o semestre chamada Guided Aspirations Quest. O que que é essa no inglês essa disciplina é uma busca da sua aspiração guiada, né? Uhum. O aluno chega lá com 18 anos, vai estudar com a gente, primeiro que ele não sabe o que ele quer fazer da vida dele. Segundo que ele também não tem um currículo. E terceiro que ele nunca acha que o conteúdo ali que ele está estudando é aplicável para a vida dele, né? Por mais que a gente tente, metodologia, tá, vamos colocar os professores bons. Então o cara, pô, tô fazendo aula de matemática lá, não sei para que serve na minha vida. O cara tá fazendo exemplo do picolé lá, se esforçando pra caramba, melhor. Mesmo assim, eu não... O que a gente vai fazer? Vai ser um curso onde a gente não vai trazer conteúdo, a gente vai guiar no processo de aprendizagem do aluno. Da onde que vem essa ideia? Hoje, conteúdo não é mais problema. As faculdades não têm o melhor conteúdo de ensino. Uhum. Não adianta a gente tampar o sol com peneira, né? Qualquer faculdade... A Harvard não tem um conteúdo melhor do que tem o YouTube hoje. Vamos colocar dessa forma. O YouTube tem gente para todo lado, tem plataformas de ensino para todo lado que tem excelentes professores e dá aula. Qual que é a grande dificuldade? Primeiro, o aluno entender o que ele tem que aprender, o que é útil ele aprender para ele. E a segunda, ele arregaçar as mangas e fazer. Uma coisa é você ter o conteúdo lá, você ter aquele livro bonito para você ler. Outra coisa é você abrir ele e ler. Uhum. Uma coisa com os vídeos na internet. Nada mais é do que você tem que entrar lá, estudar e fazer. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma disciplina que primeiro o aluno tem que... todo semestre vai ter uma disciplina dessa. Então, é a mesma disciplina espalhada em 4 semestres diferentes. Inclusive, eu vou ser um dos professores dessa disciplina. Junto com outra professora que é empreendedora, é romena empreendedora nos Estados Unidos. Lá morando na Flórida. E como é que vai ser a disciplina? A gente vai... Primeiro o aluno vai... tirar uma foto bonita dele no LinkedIn, fazer um perfil bom no LinkedIn dele, né? Primeira coisa é começar com a foto, botar uma roupa arrumada nele. E aí, faz o currículo dele dentro do LinkedIn, as coisas que ele já fez, o que ele pretende fazer. E ele mesmo vai buscar alguém para ele conversar numa entrevista, num podcast, igual a gente está fazendo agora. Pode ser um podcast online, ele abre o StreamYard, o Zoom, seja lá o que for, faz online numa entrevista. Que é super comum fora do Brasil. Isso. Nos Estados Unidos é super comum podcast online, muito. Que você consegue acessar, de novo, gente do mundo todo. E aí, o que o aluno vai buscar? Ele vai buscar conversar com um profissional que está numa posição hoje que ele deseja chegar, que ele admira. Aí pode ser gente do contato dele, pode ser gente que ele achou na internet, gente que ele vai buscar dentro do próprio LinkedIn, que ele manda mensagem, queria conversar com você, chamar um podcast e tal. Nesse podcast, ele vai gravar o conteúdo, uns 40 minutos, dele perguntando pro cara como que ele faz, o que ele tem que se desenvolver para chegar onde ele chegou. E aí, baseado nessa conversa, ele vai fazer para ele um plano de desenvolvimento pessoal, de onde que ele tá hoje até onde ele precisa chegar. Ah, que maneiro isso, cara. A partir desse plano de desenvolvimento, ele vai fazer uma meta para aquele semestre. Então, vai demorar uns 2 meses até ele fazer o relatório, que ele conversou, tal, fez para falar no LinkedIn. Dos 2 meses para frente, mais 4 meses do semestre, ele vai pegar e fazer e escolher uma trilha de aprendizado. Eu conversei com um contador, o cara falou que eu tenho que aprender Excel. É uma coisa que mais precisa no mercado de trabalho, né? Excel. Tudo que você aprende na faculdade aí não presta. Aprende Excel que você vai ficar bom. Vou aprender Excel na faculdade, então. Vou fazer isso agora. Aí ele vai abrir LinkedIn Learning ou Udemy e tal. Isso tudo com a nossa orientação. Ele vai mostrar pra gente, eu quero aprender com essa plataforma aqui, pode? Não, essa aí tá meio ruim. Pega essa outra aqui que tá melhor. Aí a gente vai guiar o aluno nesse processo de aprendizagem dele. Os professores não precisam saber o que ele está aprendendo, que vai ser coisa mais variada, né? O outro quer aprender sobre edição de vídeo. O outro quer aprender sobre fotografia, sei lá.
O outro quer aprender programação. O aluno que vai trazer, a gente não vai ditar o que o aluno tem que fazer, ele vai escolher o que ele quiser. Ok. O que a gente vai ditar é que ele tem que fazer um plano e passar com disciplina tudo que ele se propôs a aprender durante aquele semestre. Então, toda semana ele vai ter que trazer um relatório pra gente daquilo que ele aprendeu e a gente vai ver no final do semestre ou durante o semestre projetos relevantes que ele está criando naquela nova habilidade que ele se propôs a desenvolver. Isso tudo baseado no plano que foi criado conversando com alguém já experiente na carreira. Cara, a gente vai por um caminho muito inovador. Muito inovador mesmo. Isso é espetacular. Espetacular. E aí essa é a inovação que a gente quer saber. E aí todo semestre ele vai fazer um projeto desse para o próprio desenvolvimento pessoal dele. Alguma coisa que ele quer, que ele traz significância para o aluno. Se a gente for pegar assim, ele tá gerando mentores. Exatamente. Exatamente. Com uma janela aí pro mundo. Exatamente. E aí, é isso... Concluindo os diferenciais da Hayek, né, Léo? E aí, a gente tem... O nosso principal valor é levar o aluno para estudar nos Estados Unidos. Então, o aluno vai estudar 2 anos aqui no Brasil com o currículo americano, né? E vai transferir, vai morar nos Estados Unidos, conseguir o visto de estudante americano através das universidades parceiras nossas. Que hoje a gente tem a Cumberland University em Nashville, Tennessee, a Alfred State University, que faz parte do sistema SUNY em Nova York. A gente tem a Fort Hays University no Kansas e a Kentucky State University em Frankfort, Kentucky. O aluno tem uma dessas 4 opções para escolher como faculdade na área de business ou computer science. Dentro de business, as pessoas acham que às vezes é só administração, né? Mas tem vários cursos que compõem a área de business, que vai desde a administração de empresas a contabilidade, economia, finanças. Finanças, que é um curso muito bacana, que aqui no Brasil a gente não tem da mesma forma como os americanos fazem. Uhum. Mas que é um mercado em grande ascensão Gigante, aqui no Brasil, só olhar para XP, o One Investimentos, por aí vai. Exatamente. Tem algumas propostas aqui no Brasil, inclusive, que vem com cursos em gestão financeira, né? Tentando suprir essa demanda que é muito crescente. Aí tem relações internacionais, empreendedorismo e alguns outros dentro do College of Business, que eles chamam, né? Então, é como se fosse um departamento com vários cursos diferentes dentro do departamento, que se chama de Business, que é como se fosse a área de negócios. E aí, do outro lado, tem o Computer Science, que é a área técnica. Que aí tem ciência da computação, gestão de TI, gestão em cibersegurança, gestão de dados e por aí vai, né? Análise de dados, assim vai. E aí o aluno vai ter esse hall de instituições e cursos para escolher a partir do 3º ano. Isso com uma economia significativa no custo. Tá, porque estudar nos Estados Unidos é para pouquíssimas pessoas. Aí vocês vêm com diferencial aí também. Diferencial no custo também. O que acontece? Eu já conversei com alguns diretores de escola internacional e muitos pais se empolgam em levar o filho para os Estados Unidos e tal. Só que aí começa a conversar com as faculdades, quando vai ver a fatura, fala, desiste. Esse negócio aqui tá puxado demais, né? O custo de estudar nos Estados Unidos hoje, uma universidade que não cobra tão caro, é para cima de $35 mil por ano. É muita grana. E com a gente, o aluno vai pagar R$5 mil por mês, R$5.100 por mês, em mensalidade, e que é equivalente a $11 mil por ano. Eu fiz um cálculo aqui só por alto, pessoal. A gente tá falando de... Se a pessoa for direto dos Estados na Unidos. faculdade lá, só de faculdade a gente tá falando de em torno de R$15 mil por mês. Por mês. E são 2 faculdades de medicina, praticamente. Então, só a faculdade, hein? Só a faculdade. Com a gente, o aluno vai pagar R$5 mil por mês de mensalidade e ainda vai ter desconto lá nas faculdades americanas por causa da nossa parceria. Então, a redução de custos é bem substancial para o investimento de estudar nos Estados Unidos. Eita, Edson. E além de todas essas vantagens que eu te falei dos 2 primeiros anos de inovação que a gente está trazendo no ensino da Hayek também. Ó, você que tá acompanhando, que é pai, que é mãe, se de repente não teve essa oportunidade, gera essa oportunidade pro teu filho, com certeza vai ser espetacular.
Exo, a gente não pode terminar hoje aqui sem falar da HTech, HTech, nosso patrocinador. que é a proposta fantástica de você ter a tecnologia associado ou aliado ali no processo de gestão interna na área de educação, não é isso? Isso. Tá, a HTech, ela tem estado com a Hayek desde o começo. A Hayek é cliente da HTech. E todo o nosso site com a parte do Moodle, o Moodle é o sistema acadêmico de gestão das aulas, e a plataforma digital como um todo da Hayek foi conduzida e gerida pela HTech, né? Então, se a Hayek hoje é tecnológica e tem todas as ferramentas que ela tem, é por causa da HTech. Então, recomendo todos aí que estão procurando alguma solução de tecnologia, de coisa que queiram ir aí para a era da inteligência artificial, das novidades, todas as novidades que estão surgindo na tecnologia. Procure a HTech, que com certeza vocês vão encontrar, ficar à frente da concorrência nesse mercado de educação, principalmente na parte de tecnologia. Exo, vamos deixar os contatos aqui, pessoal, Aliás, vamos deixar o contato da HTech e da Hayek? Podemos. A HTech, o site deles é fácil, né? É só olhar o que está no monitor aqui, quem não está olhando o monitor. É agat.tech. Não é .com, não tem nada de .com, é só agatti.tech. Aí procura lá no browser que vocês vão encontrar. Eles estão também no Instagram, é só procurar HTech, vocês vão encontrar lá o serviço deles. E a Hayek, procura a Hayek College no YouTube, ou no YouTube também, mas no Google, que vocês vão encontrar nosso site, todos os conteúdos que a gente está produzindo. Coloca aqui a Hayek, por gentileza, cara, só pra gente fechando aqui na tela, por favor. Quem quiser dar um pulinho lá na faculdade, vale a pena também, né? Porque o espaço físico é muito bacana. Vale a pena, a gente... teve até um caso curioso essa semana, veio um aluno lá, e aí a gente fica no condomínio Will, na 601 Norte, né? Uhum. Aí chegou um aluno esses dias e falou assim, pô, caramba, é de verdade. Aquilo tudo que eu vi das fotos era de verdade. Eu vi as fotos, era muito bonito pra ser verdade. Esse condomínio, essa faculdade que vocês criaram aqui. Eu tava até achando que era falcatrua, que não era possível um negócio desse. Então, eu recomendo, pessoal, se vocês querem conhecer o nosso campus, vão lá no condomínio Will, vocês têm um espaço bem bacana ali para vocês conferirem junto com a Hayek College. É de verdade. É pra valer. Vamos repetir aqui, quem quiser entrar em contato, como é que é? Na Hayek? É Hayek College. Procura Hayek College no Instagram, Google, no Instagram, que vocês vão encontrar a gente. Dá um pulinho lá, pessoal, vale a pena demais. Hayek é Hayek. Muito bem. Pessoal, a gente vai se despedir aqui do Exo Agatti com essa proposta espetacular da Faculdade Internacional. E logo depois, bem rapidinho, a gente vai ter um break rápido. Tá vindo aí, ó, uma dupla, Gustavo Delmondes e Samara Agatha Augusto de Souza. Ambos são odontólogos, são da Benve Odontologia e vêm falar sobre pessoas com ausência de dentes. Olha que curioso isso, pessoas com ausência de dentes têm quase o dobro do risco de morte. Por que isso? Interessante isso aí, hein? Bem interessante. Tô curioso. Minha mãe é dentista. Senhoras e senhores, Hayek Global College, Exo Agatti. Valeu demais, irmão. Obrigado. Até mais. Prepare-se